E aí, galera, beleza? Bom, a princípio eu vim trazer uma questão meio que polêmica e complexa em debater, que é a questão dos plágios. Recentemente, Ed Sheeran foi acusado de plágio por conta de 39 notas de uma melodia do Photograph, né? Com o cantor, que é de intérprete, Matt Cardin, com a música Amazing. E recentemente nós tivemos a Sati, uma youtuber que eu não conheço, eu particularmente não sou, nunca ouvi falar desse nome, até eu recentemente acompanhei nas redes sociais esse debate e me apareceu esse nome nesse canal, falando sobre um assunto idêntico à versão norte-americana de um youtuber gringo. Bom, eu vou deixar bem clara a minha opinião. E antes, nada mais justo do que eu citar a questão do que é um plágio. Eu vou até, inclusive, fazer uma citação aqui de um autor, né, sobre plágio. Vou até, inclusive, deixar aqui na descrição para vocês saberem a questão acadêmica. Né, que plágio é um assunto muito sério e é um assunto que não pode não podemos deixar passar batido, tá? Segundo Rede Sirius, plágio ou plagiarismo é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, objeto, vídeo, fotografia, obra audiovisual, etc., contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa e é considerado também antiético e qualificado como crime de violação de direitos autorais no Brasil. É muito complicado a gente definir exatamente um plágio, porque existem várias questões. E o que, segundo esse site diz, a Sirius diz, é você citar textualmente o trabalho de outra pessoa sem a devida citação da fonte, parafrasear o trabalho de outra pessoa, alterando algumas palavras ou de ordem das palavras, sem a devida atenção ou citação da fonte, ou seja, por exemplo, segundo tal pessoa. Se a gente falar segundo tal pessoa, como estou fazendo aqui, eu não estou plagiando, eu estou apenas comentando, usando o que as pessoas estão falando. Segundo o dicionário tal, você tem que falar exatamente qual a fonte, onde, quem, que autor está se referindo. Isso, nas regras das normas da BNT, diz claramente isso. Só para esclarecer, a BNT, normas da BNT, são normas que a gente usa no código de textos acadêmicos para poder você desenvolver uma tese, desenvolver um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação ou um artigo sobre tal temática, debatendo e refletindo as suas questões. Existe a questão chamada obviamente, dos textos de revisão bibliográfica. O que é isso? Revisão bibliográfica. É um método de pesquisa na qual você utiliza de textos anteriores a você, de outros autores, para poder desenvolver e fomentar a sua pesquisa, fomentar seu raciocínio, o seu debate. Também outra questão que pode considerar um plágio é quando você utiliza a ideia de outras pessoas sem referência do autor. Ou simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E, rasgar os direitos. Aí que está o grande perigo. E que muita gente faz. Por exemplo, eu, no meu canal, no Compositor da Vez, eu tive uma ideia similar a um canal que teve. Eu até agradeço isso, porque é uma ideia que eu estava pensando em fazer. Só que eu não abordei, ele não abordou de forma histórica. Falar quem é o compositor, onde ele nasceu, quem é tal coisa. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica antes, e eu até inclusive coloquei o autor, que é um dos livros que eu tenho, que eu uso como base para poder fazer certas questões, certos roteiros. Então é muito complicado a gente definir exatamente se é um plágio ou não. Você pode até usar ideias e desenvolver em cima. Isso é válido. O que não é válido é justamente copiar e fazer na cara de pau, sem dar o crédito, sem dar o valor. Isso não pode. Né? Se estivesse copiando, ele pode
Vamos supor, eu copiasse uma letra exatamente de uma música. Adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? Copiar exatamente igual. Uma letra exata, uma melodia exata, uma coisa exata. Eu posso ser processado. Então, são várias questões. Só que isso se eu estiver fazendo de forma consciente. Ou se eu estiver fazendo de forma inconsciente, o que pode acontecer, e é uma alegação de muitos artistas, né? Então, muito difícil nós dizermos isso e dizer exatamente se foi ou não premeditado. No caso da Sati, eu não posso acusar nada. Mas, aparentemente, nesse caso de youtuber, sim, houve sim. Porque quando fui verificar o vídeo, vou até inclusive deixar o link embaixo desse vídeo, quando eu estudei isso, presta atenção, eu vi exatamente as mesmas, não exatamente as mesmas palavras, mas é o mesmo sentido e quase que igual, porque é uma versão, é uma tradução, é uma adaptação. Então, são coisas que tem que se levar em consideração e pensar com muita cautela. Plágio é um assunto que demanda um debate, demanda uma pesquisa e demanda um assunto que nós temos que se levar em consideração. Cuidado que tem que ter com as referências e com as informações. É uma reflexão que eu faço porque é aquilo, eu não vou julgar, eu só apenas estou apontando aqui os fatos, apontando questões legais e questões que normalmente tem que se fazer sim, sempre. Agora, por exemplo, que isso acontece demais. Até mesmo eu, até peço desculpas para os autores, para os músicos, de não postar nos créditos dos vídeos as suas músicas, para vocês serem divulgados. É que o problema é, quando você coloca o copyright livre, se torna como direitos comuns. E direitos comuns, qualquer um pode usar. Isso é uma coisa muito complicada. É muito complexa. E vejo todos os canais usando músicas existentes no YouTube. É válido. E não é como poder reclamar. Porque você mesmo permitiu. O autor permitiu. Mas impor uma condição. Se possível, se impor uma condição. Agora você dizer, you are free to use it. Você é livre para usar. Quando você declara isso, isso significa que você abriu mão dos direitos. Você não está ganhando nada. É simples assim que funciona. Agora, quando você coloca lá a música e você põe ela para ser vendida, ou você põe exigindo que seja colocado, e você descobre que foi colocado, por exemplo, eu posso vender minhas músicas, escrever música e vender. Isso eu posso fazer. O que eu não permito, por exemplo, é copiar. Se alguém for me procurar, você vai ter que colocar o meu nome do autor. O nome do autor, ou pedir a minha autorização. Assim funciona. Agora, você copiar um assunto, você vê lá um assunto que ele achou legal, coisa e tal, e colocar exatamente as mesmas palavras, eu não faria isso. Eu colocaria assim, entre aspas, segundo o tal autor, aspas. Aí eu leria uma citação exata, clara, clarividente dos pontos. Né? De X, Y, Z, mesmo argumento. Agora pode acontecer também de ser inconsciente, você usar os argumentos parecidos que levam até aquele assunto, que levam àquele ponto. Então, é muito complicado e complexo. Eu estou repetindo isso para você botar isso na cabeça. Estou sendo um pouco redundante, mas é legal nós fazermos isso para ser um pouco mais didático e claro. Plágio é um assunto muito sério e muito complicado de nós debatermos isso. Plágio é um assunto que tem que se levar em consideração, tem que se tomar cuidado, sempre. Tomar muito cuidado. Então, eu não posso falar muita coisa, até mesmo eu quero outras pessoas, eu discutir com isso, sobre esse assunto com outras pessoas, porque é um assunto muito delicado e um assunto que tem que se levar em consideração. E pode acontecer muitas coisas. E recapitulando, quando você copia o assunto exatamente dos fatos, você copia e fala exatamente as mesmas palavras, sem a devida citação, ou parafrasear de modo que você não cita o autor, você está cometendo sim ato de plágio. Isso sim é ato de plágio. Agora, o que não pode fazer jamais é isso. O que você pode fazer, inclusive, por exemplo, no TCC, quando eu escrevi um TCC, meu primeiro TCC, eu procurei pensar no autor
Eu leio o autor e tentava interpretar. Às vezes, até, inclusive, coloco conforme o segundo, para tal autor, isso, aquilo, ou para tal ciclano, eu coloco exatamente o que ele quis dizer. Eu tento traduzir e desenvolver em cima uma explicação um pouco mais clara, de acordo com minha lógica, de acordo com o meu entendimento. É assim que funciona. É um debate. O TCC, na verdade, não passa de ser um debate que você coloca e desenvolve em cima de uma temática que você queira defender através de perguntas que você faz. Por exemplo, o que a mediação familiar tem a ver com a questão da alienação parental? O que é isso exatamente? Qual é o meu material? Faça perguntas. No TCC, a primeira coisa que tem que começar são as perguntas. Quais perguntas que você quer fazer? Quais dúvidas que você tem em relação a uma X temática, um X assunto? Por exemplo, quando eu fui falar sobre a questão temporal, eu quis ir atrás de assuntos, de um assunto mais leve. Tem autores que me recomendaram, só que eu não tive a pachorra de ir atrás. Até tenho vergonha de dizer isso, mas é verdade. Eu sou humano, admito isso. Mas é bom deixar bem claro, né? Porque isso daria uma riqueza maior no texto. E é bom você pegar autores bons, que tenham ideias, mas que você possa colocar isso em debate, você colocar em xeque, em discussão. Isso é legal fazer, sempre. Quando você tem um assunto, bota as ideias e debata. Bom, o que eu posso falar sobre plágio, de forma superficial, a grosso modo. A ideia é um assunto que, como falei, é um assunto que dá um debate e tem muito a ser debatido em todos os departamentos de qualquer propriedade intelectual. E é um assunto na qual eu quero trazer à tona aqui neste canal. Mas é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma informação, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, ou até mesmo comentar de plágios, deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários que vocês queiram que me enviar para poder responder e, inclusive, deixar as dúvidas, ou quem sabe a gente pensar juntos em questões que possam gerar um ótimo debate. O que vocês acham? Deixa aqui, beleza? Então é isso, um forte abraço e até lá! Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!